paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando agora segundo Samuel. Estamos falando da história de Davi, que em algum momento eu ou você se enquadra. É uma história de vitória, de dores, de mentira, de traições, mas também da presença do Senhor, ajudando, dando livramento e protegendo. Que hoje você aprenda demais. Tire lições com essa história de Davi, porque tem muito a orientar a mim e a você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar em 2 Samuel 3, do 22 ao 39, Deuteronômio 32, 35 e Romanos 12, 19. O tema é: a vingança pertence a Deus. Amém? Pouco tempo depois, Joabe e os seus oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muita coisa que havia tomado dos inimigos, mas Abe não estava mais em Hebrom com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Você vê que as conversas paralelas elas saem muito rápido. Porque esse Abner, ele era quem? Ele era o general do rei Assibosete. E ele foi quem colocou Assibosete como rei, para que Davi não virasse rei, principalmente ali em Israel. Assibosete era filho de Saul. Então, ele era inimigo de Davi. Mas agora, depois da revolta dele com Assibosete por conta da concubina de Saul, aí ele vem fazer uma aliança com Davi para o quê? Tirar Assibosete do reino. Então Joabe foi falar com o rei, ele disse: o que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui e o Senhor deixou que ele fosse embora, sem mais nem menos? Quer dizer, Joabe era o general de Davi. E ele não aceitava, ele achava assim, tem que matar, tem que se vingar, né? Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares onde o Senhor vai e tudo o que faz. E o Senhor sabe disso. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta, mas Davi não ficou sabendo disso. Veja que Joabe não aceitou aquela aliança de Davi com Abner. Então ele foi caladinho e mandou uma notícia para que trouxesse ele, quer dizer, uma emboscada, né? Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe levou para o lado do portão, como que se quisesse falar com ele em particular. Enfiou um punhal na barriga dele, assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Joabe se vingou porque Abner tinha matado o irmão dele. Aí eu coloquei: a vingança pertence a Deus. Porque existem coisas que você tem que perdoar. Deixa no altar do Senhor. Porque Salmo fala que um abismo chama outro abismo. A vingança, além de trazer doença, falta de paz para você, amanhã vai ter transtorno, vai ter lutas, vai ter guerras irreparáveis. Quando soube disso, Davi disse: o Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigue por este crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca falte na sua família homens que tenham gonorreia ou doenças contagiosas de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalhas, ou que não tenham o que comer. Veja que a maldição de Davi foi terrível, na vida de Joabe. Isso aqui era naquela época. Não aprenda a ler na Bíblia, amaldiçoar as pessoas, porque não vai dar certo. Porque quem planta, colhe. Isso fazia parte da época, hoje não é assim. Jesus morreu no Calvário por mim e por você. Então esse tipo de coisa o Senhor não admite. Assim Joabe e seu irmão, Abisai, assassinaram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeão.
Então Davi mandou que Joabe e seus soldados chorassem por Abner e que, em sinal de tristeza, rasgasse as suas roupas e vestisse roupas de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Tinha esse negócio, né? Que morria, que jejuava quando morresse. Então teve toda aquela cerimônia. Abner foi sepultado em Hebrom e o rei chorou até perto do seu túmulo e todo o povo fez o mesmo. Davi fez esta semelhante lamentação para Abner, porque teria Abner de morrer como se fosse um louco. Querendo ou não, Davi ali fez um discurso, né? Porque também ia pegar mal para ele se o povo desconfiasse que ele estava naquela emboscada, e ele não estava. Porque ele que estava ali constituindo um reino, ele estava ali para manter a paz, para ajudar o próximo. E ele, como um homem político que era, como autoridade da época, ele se preocupou, negócio aqui me incomodando, ele se preocupou em fazer política. Então ele deixou bem claro que ele não tinha nada com isso e chorou. Mas ele não puniu Abner, né? Joabe, ele não puniu. Ele mandou que ele também se vestisse de saco. Isso me chama a atenção. Então todos eles fizeram toda aquela cerimônia, choraram diante de todo o povo, mas não houve punição. Então a gente vê aí acordos, né? Mentiras, jogadas. Isso não dá certo. Porque todas as pessoas que vivem num abismo desse, pode ter certeza que tem consequência. Não imita esse tipo de coisa. Porque amanhã você pode chorar, pode pagar com a vida de alguém da sua família que você mais ama. As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atadas aos pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminoso. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa que o dia terminasse, mas ele fez este juramento, que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. Veja que ele não comeu, porque isso era normal. Quando a pessoa tinha sentimento por alguém que falecia, usava esses rituais de jejuar. Hoje não se faz mais isso. Mas eu vejo isso também uma norma política, um golpe de mestre. Por que ele não puniu o seu general e o irmão dele que mataram ele? Afinal de contas, Abner veio fazer o quê? Veio fazer uma aliança com ele, né? Trouxe a esposa dele que ele mandou ir buscar. E com certeza que agora o filho de Saul ia perder o reinado. Não. Fez toda uma cerimônia, chorou, jejuou e pronto. E enterrou. Infelizmente tem essas coisas. Muitas vezes choro, muitas vezes, sabe, a gente não passa de uma maquiagem. Mas Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que ele sonda mente, alma, corpo e coração. Ninguém engana Deus, não. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostou de tudo que o rei fazia. Veja que ele, como homem político, né, ali com aquele sentimento, o povo gostou de ver ele estar no enterro dele e chorar por ele. Assim, todos os seguidores de Davi e todo o povo de Israel entenderam. Ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. Ele disse aos seus oficiais: fique sabendo que hoje morreu um grande líder em Israel. Embora eu seja o rei, conhecido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia não são homens violentos demais para mim, que o Senhor castigue esses criminosos como ele merece. Quer dizer, ele não puniu Abner, né? Ele só deixou para o Senhor castigar. Ele podia castigar? Podia. Afinal de contas, ele era rei. Mas aquilo ali tudo fazia parte, né? Daquela a situação de política. Política, minha gente, é uma coisa muito delicada, né? Servo de Deus tem que estar o quê? Na presença de Deus, trabalhando para o Senhor. Deuteronômio 32, 35, veja o que diz. Deus se vingará. Ele acertará a conta com eles. Virá o tempo em que os inimigos cairão. O dia da desgraça deles está chegando depressa. Quer dizer, aqui deixa bem claro que é Deus que se vinga. É Deus que é o justo juiz.
É o Deus que age, sabe quem está certo e quem está errado. Vingança não cabe nem a mim nem a você, mesmo que houve alguma coisa séria. A vingança pertence a Deus. Quem pensa em se vingar não tem paz. Quem pensa em se vingar vive doente. Pense nisso. Romanos 12:19 diz o seguinte: meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. O Senhor tem uma balança no céu que pesa. O Senhor sabe quem é quem. A gente não precisa se vingar de ninguém, mesmo se achando injustiçado ou injustiçada, mesmo porque todos nós erramos constantemente. Agora, Deus é fiel, Deus é poderoso. Essa trindade gloriosa, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo, Ele sabe como agir. Deixe com Ele. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.